Aleluia! Vamos ficar em pé, nós vamos orar para dar início ao nosso culto. Tem gente que não está acostumado com esse friozinho, né? Com esse tempo chuvoso. Coisa boa, né? É bom que a gente pode ficar mais pertinho do outro sem ficar suando. Dizem que quando está frio, as pessoas se arrumam de forma mais elegante. Olha para o lado aí, vê se a pessoa está elegante do teu lado. Então faz um elogio aí para ela. Glória a Deus. Se ela não estiver muito bem arrumada, assim, eu falo assim, nossa, que olhos bonitos. Mas faça um elogio, por favor. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, porque temos a oportunidade de estarmos reunidos para juntos ouvir a Tua Palavra, te entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, nós queremos te oferecer o nosso melhor culto nessa noite. Queremos te oferecer as nossas orações, súplicas, o nosso clamor. Mas não somente isso, queremos te entregar, ó Pai, toda a nossa gratidão, porque Tu tens sido fiel, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, muito obrigado, porque se não fosse a Tua mão estendida em nosso favor, certamente não estaríamos aqui. Quantas vezes, Senhor, o Teu livramento tem nos protegido, nos guardado. E quantas vezes, ó Pai, em meio à nossa correria do dia a dia, em meio às nossas atividades, não paramos para reconhecer que se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Mas nós queremos fazer isso nesse momento, Senhor. Nós queremos reconhecer que toda a força que é em nós, que todo vigor, que toda capacitação, habilidade, recursos, que tudo que nós temos e somos é resultado da Tua bondade, Senhor. Queremos Te adorar nessa noite, Pai. Queremos atrair a Tua presença, Senhor, não apenas em nossas vidas, mas em nosso meio, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado, mas que o Teu mover seja real em nosso meio, que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, se manifeste em nosso meio de forma edificante, de forma que corações venham ser fortalecidos, consolados, de forma que a Tua esperança seja uma realidade em nossas vidas, porque nós cremos no amanhã, e a nossa esperança e convicção que o amanhã será melhor do que o hoje. Aleluia! Porque Tu estás presente no amanhã e estás nos conduzindo no hoje. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, abrimos os nossos corações, guia essa reunião nessa noite. Ó Pai querido, que o nosso clamor, que a nossa intercessão, ela seja respondida. Que do alto, Senhor, encontremos, ó Pai, uma direção. Encontremos, ó Pai, o Teu sobrenatural, a Tua graça e misericórdia, de forma que os Teus milagres estejam presentes em nossas vidas. Quantos de nós aqui, Senhor, precisamos de um milagre, de uma intervenção da Tua parte? Pessoas que precisam ser restauradas, curadas. Ó Pai querido, que milagres sejam estabelecidos nessa noite. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que abre porta onde não há porta. Nós cremos que Tu és um Deus que pode abrir o mar vermelho quando não temos saída. Tu és um Deus que acalma tempestades, e é por isso que nós estamos aqui reunidos, porque sabemos que Tu tem todo o poder nos céus e na terra, e Tu não está indiferente aos Teus filhos. A Tua voz, Senhor, vem ao nosso encontro nessa noite,
porque nós sabemos que os teus ouvidos estão atentos e a tua mão estendida para abençoar, e que tua bênção repouse sobre cada um de nós nessa noite, que o teu favor seja uma realidade em cada casa, em cada família. Nós profetizamos uma noite de milagres, uma noite de transformação. Pai, tenha liberdade e encontre em nosso meio, Senhor, corações quebrantados, contritos, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, o teu reino expandido, e experimentemos, ó Pai, o teu sobrenatural. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ministério de adoração. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer que Ele é exaltado, que Ele é entronizado, que Ele é o Deus da sua vida. Você pode dizer isso para Ele nessa noite. Começa a rasgar o teu coração agora diante dEle. Você vai dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Seja entronizado nessa noite, seja adorado nessa noite, Senhor. Tu tens o governo, Tu tens o domínio, Senhor, de tudo. Tudo é Teu, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A minha vida pertence a Ti, a minha casa pertence a Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Ti, e Tu és exaltado. Tu estás acima de todas as coisas. Por isso nós Te adoramos, Senhor. Adora Ele nessa noite. Te adoramos, Senhor. Esse nome tem todo o poder, toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Você pode exaltar Ele nessa noite. Erga suas mãos aos céus e diga: seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado.
Precisa estar firmada nesse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Você pode dizer isso para ele: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Tu és a minha rocha, Tu és o meu fundamento. Oh Deus, que o Senhor venha levantar neste lugar uma igreja que esteja alicerçada em Ti, firmada na Tua palavra. Oh Deus, que possamos ser realmente uma noiva que reflita a Tua imagem, a Tua semelhança. Uma igreja que não seja levada, Senhor, pelo vento de doutrina, mas uma igreja que permanece fiel à Tua palavra. Uma igreja que permanece fiel a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e não há outro Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor, aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Diga isso. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Somos Teus, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh eu sou teu. Nome que é sobre todos, é teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, oh eu sou teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode pedir ao Senhor, diga: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento, Tu és a minha rocha, Tu és o meu alicerce, Tu és aquele em quem eu confio. Aleluia! Eu vou construir minha vida em Ti. Declare. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga, igreja. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Ah, tá. Fazer um discípulo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só abrir aqui, irmãos. Amém? Achei. Obrigada. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Com muita clareza e confirmações, o Senhor me conduziu a uma palavra e
oração aqui, o Senhor continuou confirmando. Na ministração do louvor, o Senhor continuou confirmando. Abra sua Bíblia, nós já vamos orar. Em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, do 9 ao 14. Eu estou lendo na versão ARA, revista atualizada. Mas eu nunca uso essa versão, né? Mas hoje o Senhor me direcionou. E a palavra diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nesta noite. Senhor, fala conosco. Aleluia. Senhor, mova-se no nosso meio. Senhor, leva as mentes cativas aqui nesta noite, os corações cativos a ti. Pai, fala ao nosso coração, porque nós precisamos, Senhor, te ouvir, Pai, porque a tua palavra é direção. Em nome de Jesus, a tua palavra ela nos santifica, Pai. Em nome de Jesus, entregamos esse momento ao Senhor e repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de distração. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de intimidação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Desculpa um pouco, tá, meu irmão? Sabe que começa a batalha na garganta. Jesus ele está falando aqui nesse texto que nós lemos, né? Desde o início desse capítulo, do capítulo 18, ele está falando sobre oração. Ele começa o capítulo 18 contando uma parábola, falando sobre a perseverança em oração. E aí em seguida ele conta essa parábola que nós lemos, que também está falando de oração. Ela fala sobre a oração que é aceita por Deus e a oração que não é aceita por Deus. Mas na verdade Jesus ele está falando muito mais do que sobre oração. Essa parábola, Jesus ele está expondo comportamentos, Jesus está expondo corações, a verdade neles diante de Deus e também a ausência dela. Ele está expondo corações que temem a Deus e corações que não temem a Deus. Ou seja, corações humildes, corações sábios em Deus e corações orgulhosos. E mais, Jesus também expõe princípios. E vamos entender, vamos caminhando aqui nos versículos e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu fui a primeira pessoa a ser ministrada por essa palavra. E eu creio que o Senhor quer falar poderosamente aos nossos corações. Versículo 9 diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Ou seja, essa parábola ela tinha um destinatário, né? É para os que confiavam em si mesmos. Primeiramente aqui, o que a Bíblia nos fala sobre confiar em si mesmo, nós mesmos, né? Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que confia em si próprio. Então, por que Jesus conta essa parábola para eles? O que nós lemos? Porque eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Essa palavra justos aqui, no original, ela significa justo, né? Mas significa
santo significa reto, correto. Ou seja, essa era a forma como eles se viam. Mais santos, mais justos, mais corretos, melhores que os outros. Interessante é que a palavra de Deus diz, lá em Salmo 53, lá em Romanos 3, que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo. Então ele envia o justo para justificar pecadores que se arrependem e para os separar para ele. Então não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Santificação e justificação não vem pelos nossos méritos, não vem pelos nossos esforços, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua graça e pelo seu poder, amém? E aí então Jesus ele começa a lhes contar a parábola. Versículo 10 diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem eram os fariseus? Primeira coisa que vem na nossa mente, religiosos, né? De fato eram, mas eu preciso entrar um pouco aqui sobre quem eram os fariseus para que a gente entenda aquilo que Jesus está falando lá na frente. Eles eram uma das 3 principais seitas judaicas, né? Fariseus, saduceus e essênios. Eles ensinavam a obediência rígida, preste atenção nisso aqui, não apenas pela lei escrita de Moisés, pela Torá, pelo Pentateuco, né? Pelos 5 primeiros livros da Bíblia, mas também ensinavam as tradições orais, que segundo eles tinham sido transmitidas por Moisés. Então, eles eram conhecidos por transmitir as suas interpretações oralmente de geração em geração. E isso resultou na criação de uma tradição oral sobre a lei, e não fundamentada no que estava escrito. Será que nós ainda vemos nos dias de hoje isso acontecendo? Pessoas dizendo aquilo que Jesus não disse? Que perigo, né? Que perigo. Isso traz sobre as pessoas um fardo, um jugo que não é o de Cristo, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo do Senhor é suave, ou ao contrário. E isso traz também muitas vezes morte espiritual. E era justamente isso que estava acontecendo aqui, porque eles eram um grupo pequeno, os fariseus eram um grupo pequeno, que exercia influência sobre Israel. Eles tinham prestígio nas comunidades das sinagogas locais, né? Então Jesus, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele entrou em conflito com eles e também com os saduceus em várias ocasiões, né? Os acusando de serem hipócritas muitas vezes. Nós lemos aqui, Mateus 23 é um ótimo exemplo disso. E o que é hipocrisia, irmãos? É a contradição entre realidade, o que de fato é, e a aparência. Eles pareciam ser algo, ou se achavam algo, mas eram outro bem diferente, totalmente diferente. No contexto bíblico, hipocrisia é uma compreensão equivocada da vontade de Deus. Então, além deles estarem equivocados e desviados, eles desviavam outras pessoas, como as influenciando. Nós vemos Jesus relatando isso com forma muito clara lá em Mateus 23, do 10 ao 13. Eu não vou entrar nesse texto por causa do horário. Depois medita nele em casa. Mas é por isso que Jesus fala em outra passagem sobre o fermento dos fariseus. Fermento aqui é pecado. Um pouco dele, Jesus diz, levé da massa inteira. Então nós vemos Jesus muitas vezes os acusando de serem hipócritas, né? E de elevarem regras humanas ao mesmo nível dos padrões divinos. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser pautada na palavra. É a palavra que deve pautar a conduta da igreja, amém? Esse aqui é o padrão. Esse aqui é o modelo. Esses são os princípios e os ensinamentos sobre os quais nós devemos caminhar. É o que está escrito. Não é tradição oral, é o que está escrito. E para saber o que está escrito, eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, né? Senão eu vivo do meu jeito e não do jeito de Deus. Senão eu ando errado e levo outras pessoas a errar junto comigo.
E quem foi o outro homem que, além do fariseu, entrou na sinagoga? Que nós lemos aqui. O publicano, né? Ou cobrador de impostos, não sei como é que está na sua versão. Quem eram os publicanos? Para um judeu desse período, os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram a expressão da corrupção, né? Eram em grande parte desonestos, né? Trabalhavam para o Império Romano, que oprimia Israel. Então, um judeu publicano, para eles, era um traidor. Ele trabalhava para o inimigo, para oprimir o seu próprio povo. Então, os dois entram no templo e Jesus diz, na parte A do versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu achei interessante, de si para si mesmo, que o Senhor me fez lembrar da aula de domingo, né, sobre o altar do incenso. Eu vou só a breve recapitulação que alguns não estavam. Uma das coisas que nós aprendemos com esse estudo maravilhoso sobre o altar do incenso é que nada é do nosso jeito, mas do jeito de Deus, do jeito do Senhor, inclusive a nossa oração. A oração aceita é do modo de Deus, do jeito de Deus. Lá em Êxodo 30, do 34 ao 36, Deus dá a receita, né, do incenso, como eles deveriam produzir aquele incenso para queimar naquele altar. E ele diz então quais os elementos ele seria composto, e há significado em todos, como nós estudamos aqui, e como também ele deveria ser feito. Aí nós lemos no versículo 36 e 37, ele já desconfigurou tudo aqui, não. Ele fala assim, no 36, uma parte, o Senhor fala, da mistura, que ele já tinha dito qual era, até formar um pó bem fino, e coloque-o diante da arca da aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Onde me encontrarei com você? Considere um incenso algo santíssimo. Jamais usem essa forma para preparar incenso para si mesmo. O que nós lemos aqui? Ele orava de si para si mesmo. Esse incenso ele era reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Isso me chamou a atenção porque incenso remete, obviamente, à oração. E a oração dos santos é do jeito de Deus e é para Deus. O fariseu estava orando aqui do jeito dele, para trazer glórias para si próprio. Ele estava se exaltando e não ao Senhor. Vamos entender aqui como ele orava. Na continuação do versículo 11, ele orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Nesta oração ele se exalta, se comparando com aquele publicano, se julgando espiritualmente superior a ele. E em outras palavras aqui, o que ele estava dizendo? Eu não sou como ele. Eu sou justo, eu sou santo, eu sou bom, eu sou reto. E às vezes nós nem pronunciamos isso ao Senhor, mas às vezes nós achamos e pensamos isso. E Deus que sonda o nosso coração e a nossa mente, Ele sabe muito bem. E isso é algo que Deus não aprova. Aleluias. E aí então o fariseu ele continuou: jejuo 2 vezes por semana. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Eu cumpro a lei, Senhor, além daquilo que o Senhor exige. Sabe por quê, irmãos, que eu estou afirmando que era isso que ele estava dizendo? Porque a lei de Moisés, a lei escrita, exigia o jejum apenas uma vez por ano, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, certo? Yom Kippur. Nessa ocasião, os israelitas eles eram instruídos a afligir as suas almas. Era acontecer no 10º dia do 7º mês, que era entendido como um jejum completo. Ou seja, não era só deixar de comer, né? Era um jejum acompanhado de arrependimento
e reflexão sobre os seus pecados. Então esse fariseu aqui jejuava de forma performática. Ele estava fazendo uma performance, assim como aquela oração. E certamente não era um jejum aceito pelo Senhor. Sabe o que eu aprendo com essa oração feita por esse fariseu? Que os pecados dos outros dizem respeito a Deus e também a liderança que Deus levantou para instruir, que Deus levantou para aconselhar, que Deus levantou para corrigir. A mim cabe confessar ao Senhor os meus próprios pecados, reconhecendo as minhas próprias falhas e as minhas limitações. Porque eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho muitas. Muitas falhas, muitas limitações, eu peco todo dia. Cabe a mim um arrependimento verdadeiro. Dos outros, do irmão, o Senhor cuida, amém? E o fariseu, ele finaliza aqui essa oração dizendo que dava o dízimo de tudo o quanto ganhava. Ok, isso é o correto. Mas ele expõe o fato dele dizimar como algo que o tornasse melhor do que o outro. Dízimo é um princípio e não uma barganha. E nem motivo para nos exaltarmos diante do Senhor, né? De dar o dízimo é obediência à sua palavra. É obrigação minha como cristão. E aí Jesus então ele começa a falar sobre a atitude do publicano. Versículo 13. O publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Que diferença, né? Que diferença de atitude. Ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Ele estava constrangido diante de Deus por causa dos seus pecados. E não só constrangido, mas arrependido. Porque esse gesto de bater no peito que os judeus faziam, ou fazem, não sei, indicava lamento profundo e arrependimento. Lucas 15:10 diz que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus! Agora, olhando para Jesus, olhando para Cristo, para o testemunho de Cristo, que é onde os nossos olhos devem estar fixados, eu te pergunto, como Jesus lidava com os cobradores de impostos? Igual o fariseu? Adúltero? Ladrão? Era assim? Não. Você lembra de algum cobrador de impostos com quem Jesus se relacionou? Que Jesus dialogou? O que ele fez? Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Porque hoje, Zaqueu, eu vou sentar na sua mesa. Porque hoje, Zaqueu, chegou a salvação para a sua casa, para a sua família. Aleluias! Levi, siga-me. Quem era Levi, irmãos? Era Mateus, um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos. Me siga. Aleluias. E sabe o que a palavra vai dizer? Lucas, capítulo 5, versículo 28. Depois de Jesus dizer, siga-me, ele se levantou, Levi se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. E eu pergunto a vocês, será que esses publicanos levantaram daquela mesa com o Senhor Jesus do mesmo jeito? Aleluias! Jesus se sentava à mesa com pecadores para levá-los ao arrependimento. Aleluias! E os fariseus e os seus escribas murmuravam, murmuração é atitude de fariseu, contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Aleluia. Será que você pode glorificar? Porque eu particularmente vivia uma vida de pecado. Vivia afastada, não conhecia o Senhor. E um dia ele falou: Jana, desce rápido dessa árvore, que hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou sentar na mesa com você. E hoje chegou o dia que eu vou mudar a sua história. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então não é com altivez de espírito que nós lidamos com quem erra, com quem peca e ainda precisa de libertação. É como Cristo que nós devemos lidar, com a compaixão e com o amor do Senhor. Porque é Cristo quem tem que pautar as nossas atitudes e não o meu próprio eu. Não é como eu acho, é como Cristo faria e faz. É lidar com quem erra, com quem peca, não apontando, se julgando superior a Ele, mas é no amor de Cristo. É no amor de Cristo. Sabe por quê? Porque essa é uma instrução do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, Paulo escreve, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas eu não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, martírio, e eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor, preste atenção, ele é paciente. Seria de nós se ele não fosse paciente. Seria de mim, onde estaria se o Senhor não fosse paciente? O amor não é ciumento. O amor não é presunçoso. O amor ele não é orgulhoso e nem grosseiro. O amor é gentil. O amor é amável, ele é afável. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não. Não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança. E sempre se mantém firme. Amém? Glória a Deus. Medita nessa palavra em casa, irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus conclui no versículo 14. Digo a vocês que este desceu justificado. O publicano desceu justificado para a sua casa. E não aquele. E não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Isso aqui é um princípio. Isso é um princípio bíblico. Jesus fala a mesma frase lá em Lucas 14:11, lá em Mateus 23:12, quando ele está tratando do mesmo tema. Porque essa afirmação é um princípio bíblico. Está também lá em Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Em Provérbios 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade, ela precede a honra. A sabedoria, irmãos, que procede de Deus, ela está na humildade. O orgulho é o oposto da sabedoria. E ele não expõe, pelo contrário, o orgulho, ele expõe a ausência de temor a Deus. Nós demonstramos humildade quando nós reconhecemos os nossos erros e quando nós damos ouvido à correção. Seja ela vinda de Deus, seja ela vinda da liderança direcionada e levantada por Deus, ou de quem amamos, de quem convivemos. A humildade, ela está relacionada a corações ensináveis, quebrantados, como já foi orado aqui hoje. Provérbios 10:17 vai dizer: quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. E ainda Provérbios 12:1, para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. O Senhor fala aqui
de corações ensináveis, de corações humildes. Porque o coração orgulhoso, ele tem dificuldade de aceitar a disciplina, mas o humilde reconhece que os outros têm algo a lhe ensinar. E o ponto de partida é o temor do Senhor. Glória a Deus. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então o temor a Deus nos leva a admitir, presta bem atenção nisso aqui. O temor a Deus, ele nos leva a admitir que nós temos tudo para aprender com Deus e nada para ensinar a Ele, amém? Isso é humildade. Reconhecer os nossos erros, nos arrependermos verdadeiramente diante do Senhor, não da boca para fora, mas verdadeiramente, faz com que a sabedoria seja exposta, a sabedoria de Deus em nós, e nos conduz a um caminho de vida, nos conduz a um caminho de justificação, como nós lemos aqui. Este desceu justificado, amém? A humildade, ela é um caminho que conduz à vida, à sabedoria e ao perdão, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir o ministério de louvor para subir. E eu vou pedir a você, por favor, que recline a sua cabeça, e feche os seus olhos. Que você ouça esse louvor. Ele fala sobre haver verdade em nós diante do nosso Deus. Porque a palavra diz, no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. E que a nossa oração, que a nossa adoração, que o nosso louvor, que o nosso jejum não sejam fruto de uma performance, mas sejam verdadeiros. Que eles saiam de corações humildes que reconhecem a grandeza, que reconhecem o poder, a soberania e o governo do Senhor sobre nós. Que as nossas atitudes não sejam diante de Deus como a daquele fariseu, mas que em tudo possamos dar testemunhos, reproduzir quem Jesus é, dar testemunho do seu amor. Sabe para quê? Para que pecadores sejam levados ao arrependimento e haja festa, 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 festa nos céus. Amém? Glória a Deus. Adore Ele.
É um Deus que nos ama e que espera de nós o seu amor fluindo. Quando nós temos um coração humilde, nós experimentamos o amor de Deus. Glória a Deus. E exalamos esse amor. Aleluia. Quando vivemos de forma egocêntrica, de forma arrogante, nós impedimos o amor de Deus de fluir nas nossas vidas. É tempo de nos arrependermos. Aleluia. E verdadeiramente deixar o Espírito de Deus nos lapidar. Porque existem almas clamando. Existem vidas precisando ser restauradas. E o avivamento de Deus, ele começa quando há amor. E nesses últimos dias, Deus tem feito algo extraordinário em nosso meio. E os frutos testificam aquilo que Deus tem feito. E isso alegra o nosso coração. Porque de fato não é do nosso jeito. E glória a Deus por isso. Aleluia. Que essa palavra encontre em teu coração morada. Nós venhamos aplicar e desfrutar de tudo que Deus tem reservado para nós. Quero te convidar nesse momento, nesse ambiente de fé e de dependência do Senhor, a vir aqui à frente. Nós estaremos orando por milagres nesse momento. Você tem a oportunidade nessa noite de depositar aos pés do Senhor a tua causa, aquilo que você precisa de uma transformação. Quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Quero convidar os pastores, os intercessores para estar aqui à frente. E nós iremos levantar a voz em oração. Se você desejar, fale para o intercessor o motivo pelo qual você deseja a oração. E ele estará orando especificamente por aquilo que você tem buscado ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o teu coração. O nosso Deus é um Deus que responde orações. É um Deus que transforma realidades. É nisso que cremos e buscamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Certa vez um cego clamava à beira do caminho pelo nome de Jesus. Antes do clamor ele era cego. Depois que ele clamou e foi ouvido, ele começou a enxergar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele que bate e abrir-se-vos-á. Deus responde àquele que clama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesse momento, ó Pai, entregar em tuas mãos os teus filhos que estão aqui à frente buscando uma resposta, buscando um milagre. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que traz cura onde há enfermidade. Senhor, derrama o Teu bálsamo, transforma a realidade dos Teus filhos, Pai. Senhor, nós cremos que Tu podes fazer aquilo que os médicos não conseguem. Senhor, traz uma mudança no quadro. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida financeira em Tuas mãos. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus da provisão.
relacionamentos. Te pedimos, Pai, repreenda, Senhor, toda ansiedade. Senhor, aquilo que tem roubado a paz dos corações e tem trago, Senhor, desespero, em nome de Jesus. Leva os teus filhos, Senhor, a um tempo de refrigério. Nós cremos, Senhor, que Tu pode trazer a paz que o mundo não compreende. Em nome de Jesus, nós profetizamos os Teus milagres sendo realidade nessa noite. Declaramos a vitória sobre o Teu povo, porque a Tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que todo principado, potestade, que todas as ciladas do inimigo caiam por terra, em nome de Jesus, e os Teus filhos avancem para a vitória que Tu tem reservado. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, volte para o seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos abrir um espaço para que você tenha a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Aí na frente da sua cadeira tem um envelope, como esse daqui, onde você pode estar depositando a sua oferta. E um envelope como esse, onde você pode estar contribuindo com o seu dízimo na casa do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro que antecede o livro de Tiago. Já que eu gosto de Tiago, né? Não vou falar Hebreus não, vou falar o livro que fica antes de Tiago. Hebreus capítulo 13. É 13? É o último capítulo? É 13. Versículo 16. E eu vou ler o versículo 17 também. O último capítulo de uma epístola, de uma carta, vem trazendo aqui uma conclusão. E normalmente nós deixamos a cereja do bolo para o final, né? Reforçamos. E é muito importante nós dedicarmos atenção a esse último capítulo de Hebreus, uma carta ímpar no Novo Testamento. Ele vem explicando toda a história do Antigo Testamento e como isso tudo aponta para Cristo e para a sua igreja, que somos nós. E aqui no versículo 16, ele traz um princípio muito precioso. Diz assim, eu vou ler no projetor: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que você tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Versículo 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Somente até aí. A palavra de Deus nos ensina sobre a generosidade, sobre o contribuir. E esse texto, ele fala sobre generosidade, sobre contribuição. E ele vem falando sobre um princípio de obediência logo em seguida. Porque os líderes ensinavam sobre tudo, inclusive sobre a generosidade. E o povo, a igreja primitiva, ela crescia e se expandia com o princípio de ter tudo em comum. O princípio da generosidade. A palavra de Deus nos ensina a repartir aquilo que Deus confiou em nossas mãos.
Nós podemos fazer isso de muitas formas. Quando nós estamos ofertando na casa do Senhor, nós estamos repartindo um pouco daquilo que Deus nos deu. Quando nós estamos devolvendo o dízimo, nós estamos em obediência aos líderes. Embaixo tem um versículo que fala sobre isso. Porque os nossos líderes, os líderes da igreja primitiva e os líderes do Antigo Testamento, os profetas, ensinaram sobre devolver o dízimo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos repartindo os bens que Deus confiou em nossas mãos e estamos obedecendo. É algo que agrada a Deus. Versículo 17 fala sobre isso. Quando nós ajudamos as viúvas, nós estamos repartindo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós. E ajudar, estender a mão, vai muito além do que dar dinheiro. Porque muitas vezes você dá dinheiro e não ajuda a pessoa. Às vezes Deus espera mais de nós, principalmente no que se diz respeito a ajudar o necessitado. Tinha alguém precisando de socorro no caminho, e passa o sacerdote, deixa de lá. Passa o levita e deixa de lá. Mas desce um homem que ajuda o necessitado. Ele dá socorro. Isso é mais do que dinheiro. Porque às vezes dar dinheiro não resolve, não cura feridas, não transforma realidades. Às vezes aprisiona a pessoa em uma realidade. Precisamos entender que Deus espera mais de nós. E eu queria orientar algo para você a respeito disso, porque essa semana eu escutei algo e o dever do líder, do pastor, é instruir a igreja. Que para mim soou como algo muito estranho, pastor. Eu não entendia muito essa realidade. E eu acabei entendendo que era uma dúvida comum. A pessoa virou e falou assim: não, eu não dizimo na igreja não. Eu pego o valor do dízimo e eu socorro as pessoas que precisam. Então eu estou ajudando o necessitado. Quando a palavra de Deus nos ensina a respeito do dízimo, nos ensina a respeito da oferta e nos ensina a respeito do socorro ao necessitado, a Bíblia não nos ensina a tirar do dízimo para ajudar o outro. A Bíblia não nos ensina a tirar a oferta e entregar para aquele necessitado. Aí você está administrando aquilo que é do Senhor. Não faça isso, a Bíblia não nos ensina a fazer isso. Se você tem condições de ajudar, ajude. Se você não tem condições de ajudar com recursos, ajude de outra forma, mas ajude. Mas seja fiel àquilo que está escrito, como a Xana mencionou na sua palavra. Nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Isso agrada a Deus e atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Você entenda, não é obrigado a dizimar. Não é obrigado. Você não é obrigado a ofertar. Mas não tente manipular aquilo que Deus ensinou. Não tem problema se você não está dizimando, se você não está ofertando, mas não tente corromper o ensino bíblico. Isso vai atrair maldição para a tua vida. Não faça isso. Você só consegue, inclusive, dizimar e ofertar quando você faz com alegria e com generosidade. Senão você está só depositando dinheiro aqui à frente. Você não está ofertando e não está dizimando. Amém? Eu queria deixar essa instrução para vocês. Eu nunca falei isso antes,
porque tem coisas que para mim é muito natural, é muito óbvio, pela forma como eu fui ensinado e criado, né? Nós não podemos comprar nada da parte de Deus, e nós não podemos negociar com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Nós precisamos obedecer, cumprir, porque agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Princípios cumpridos, promessas serão alcançadas, porque aquele que prometeu é fiel para cumpri-las. É nisso que nós confiamos, na alegria, na generosidade, na honra que nós temos de ofertar e servir ao Senhor com as nossas finanças. Fique em pé, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua despensa. Não se sinta desconfortável com esse momento. Esse é o momento para a igreja do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Se você vai ofertar, coloque o seu envelope na sua mão direita, erga os céus. Se você vai dizimar, faça o mesmo. Mas curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor e pedir que a sua provisão e cuidado continue sobre nós. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque tu tem nos dado a oportunidade de te oferecer um pouco daquilo que tu confiou em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos dado saúde e estamos aqui nessa noite. Quantos gostariam de estar aqui e não podem, porque estão acamados, estão de luto, estão vivendo momentos de aflições que os impedem de se reunir, mas tu nos permitiu estar aqui. Graças te damos, Pai. Também queremos, Senhor, de forma especial, abençoar cada um dos teus filhos, aqueles que estão aqui representando suas casas, suas famílias. Ó Pai querido, que eles possam desfrutar do teu favor. Toca, Senhor, no trabalho, nas mãos de cada um dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, ter oportunidades para trabalhar e que eles possam colher do fruto do seu trabalho. De forma, Senhor, que haja abundância na sua casa, que haja abundância nas suas despensas, que eles possam ter para eles e para abençoar as pessoas que estão à sua volta, mostrando o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai querido, obrigado por esse momento. Te peço por aqueles que não podem ofertar nessa noite, Senhor, intervenha em favor dos teus filhos. Abra portas, Senhor, multiplica, Senhor, traz oportunidades, transforma realidades. Nós cremos num Deus que pode fazer, independente do tempo de dificuldade, de crise, nós cremos que Deus é fiel. Por isso, Senhor, transforma realidades financeiras nessa noite. Também te pedimos por cada dizimista. Repreenda, Senhor, todo devorador. Guarda os teus filhos com mão forte e que os teus filhos venham ver os seus celeiros transbordantes, assim como diz a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos o teu favor sobre cada um dos teus filhos, os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com bastante alegria, traga a sua oferta aqui à frente. Continuamente sobre o lugar, não se apagará, não se apagará. Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos nossos anúncios. Amanhã nós temos a nossa segunda aula do curso de finanças. Fala para o seu irmão que está ao seu lado aí. Amanhã vamos falar sobre dinheiro. Quem gosta de dinheiro aí, levanta a mão. Se você não gosta, não tem problema, eu te ajudo.
Vou te passar o número da minha conta aí. Amém? Ninguém falou amém, pastor Armando. Meu Deus do céu. Amanhã você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre finanças. Tá? É um princípio muito precioso para as nossas vidas, para as nossas famílias. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos com a nossa vida financeira saudável, os nossos relacionamentos são melhores. Com a nossa esposa, com os nossos filhos. Por quê? Porque quando a crise financeira bate a porta, nós ficamos mais impacientes, nós ficamos mais intolerantes. Quando a fatura do cartão chega, sai de baixo. Misericórdia. E amanhã nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais como lidar com aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Eu quero te desafiar, venha participar junto conosco. Ah, pastor, mas eu estou bem financeiramente, eu administro bem as minhas finanças. Deixa eu te convocar para estar conosco amanhã. Por quê, pastor? Porque você vai poder abençoar, aconselhando as outras pessoas que têm dificuldade. Então venha participar junto com a gente. Você vai ter a oportunidade, inclusive, de aconselhar, de orientar pessoas que às vezes vão estar do nosso lado, precisando de um suporte. Então venha participar com a gente. Tenho certeza que vai ser bênção na tua casa e na tua família. Amém? Sábado, o que nós temos sábado? Gente, nós estamos de folga nesse sábado. Fala, glória a Deus. Mas se tivesse um outro evangelista daqui, não era ruim não, né? Ia ser bênção, né? Mas foi na semana passada. Deus vai nos dar mais oportunidades, amém? Glória a Deus. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Na outra semana, no sábado, se eu não me engano é dia 1º, certo? Dia 1º, nós teremos uma reunião lá na nossa igreja matriz, lá numa cidade chamada São José do Vale do Rio Preto. Fica a mais ou menos 4 horas daqui. Lá é frio e nós estamos organizando uma caravana para participar dessa reunião lá, para a gente sentir frio junto. Nós teremos um culto no sábado à noite lá, e nesse culto a nossa convenção ela estará consagrando novos pastores e fazendo reconhecimento do ministério pastoral de alguns pastores que já são pastores e que agora vão ser reconhecidos pela convenção. E entre esses está o nosso querido pastor Armando, amém? Que já é pastor, já foi consagrado a pastor. Ele já é considerado como um pastor da nossa igreja local aqui em Cabo Frio. E no sábado ele vai se aliançar não só com a igreja local, mas com toda a nossa convenção. E para a gente é um motivo de muita alegria esse reconhecimento, que é fruto do trabalho, do envolvimento, do caráter do pastor Armando. Então, se você puder participar conosco dessa caravana, para estar lá conosco, nos prestigiando, nesse momento de tanta alegria, nos dê o seu nome. Nós estamos organizando aqui os carros, as caronas, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de comunhão e de exaltação por tudo que Deus tem feito e continuará fazendo. Amém? Amém. Sem ser esse sábado agora, sábado dia 1º. Provavelmente nós vamos sair na sexta e voltaremos no domingo, porque domingo tem escola dominical e culto. Tá? Provavelmente a gente não vai conseguir chegar para EBD, esse grupo da caravana, mas certamente estaremos aqui para o culto de celebração. Glória a Deus! Esqueci, semana que vem, semana de oração. Olha só que bênção, semana de oração e se encerra com a viagem. Deus é bom demais, hein? Fique em pé, vamos orar agradecendo ao nosso Deus, encerrando esse culto.
Você foi abençoado nessa noite? Amém. Eu fui abençoado por sorrisos, abraços. Eu fui abençoado pela palavra de Deus, porque sentimos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Saímos daqui edificados, sabendo que os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. A seu tempo, Ele nos exaltará. Melhor é ser exaltado por Deus do que pelos homens. Acredite nisso. Dependa do Senhor em tudo o que você fizer. E eu tenho certeza que você vai colher aquilo que Deus tem para nós. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que cooperou para que esse culto acontecesse. Ó Pai, os teus filhos que nos ajudaram na organização, na limpeza. Ó Pai querido, obrigado por esse ambiente, porque Tu tem levantado homens e mulheres com o coração disposto a Te servir e a fazer o seu melhor para o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela equipe de adoração. Ó Pai querido, pelos intercessores. Obrigado pelos nossos irmãos que nos receberam, Senhor, de uma forma carinhosa, amorosa. Obrigado pela Tua presença em nosso meio nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a aplicar aquilo que Tu nos direcionou nessa noite e desfrutar de tudo que Tu tem reservado e preparado para nós. Senhor, que todos os obstáculos caiam por terra. Ó Pai querido, que as tempestades sejam acalmadas, que possamos, Pai, ouvir a Tua voz e obedecer as Tuas instruções, de forma, Senhor, que possamos avançar, seguir em frente, Senhor, para que possamos desfrutar, Senhor, da Tua vontade. Ó Pai querido, cumpra, Senhor, as Tuas promessas em nossas vidas. Nós sabemos que Tu és um Deus que nem tarda e nem falha. Por isso, Senhor, renova a nossa esperança, a nossa fé, e vá à nossa frente abrindo o caminho. Senhor, que os Teus filhos sejam guardados, livrai-os de todo mal. Acampa os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, e que os Teus livramentos sempre estejam presentes em nossas vidas. Senhor, por onde os Teus filhos forem, que ali o Senhor possa estar junto com eles, e que ambientes sejam transformados, e que Teus filhos tenham oportunidades, ainda essa semana, vindas do céu, para que situações sejam transformadas. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.